Se você é curioso e tem um coração sincero para servir a Deus e a Cristo, você vai amar. A Bíblia diz que a salvação é de graça. Aceite Jesus e estamos salvos. Nossos pecados passados estão quitados e de graça, e de agora em diante é só aleluia. Frequentar as reuniões e esperar a volta de Jesus Cristo. É assim, infelizmente não. O próprio Jesus completa a frase: quem crer em mim, como diz as Escrituras. É aí, irmãos, que quase muda tudo. Podemos notar, embora pareça oculto, que existe uma condição. Tem que ser como está escrito, não é o que nós vemos, não é o que nós achamos ou o que pensamos. Tem que ser tal qual está escrito, a menos que tenhamos crido em vão, sem negociação. Simples assim. Não adianta diploma, doutorado, especialização, nada. Temos de fazer morrer nossa natureza terrena. Precisamos aprender a caminhar com Deus, o Deus da Bíblia, ou seja, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É sim, sim, não, o que passar disso vem do maligno. Estou enfatizando isso para sabermos a que Deus estamos nos referindo, porque muitos creem em um Deus particular e não no que está escrito, levando-os a um engano mortal. Deus nos oferece a oportunidade de voltar a Ele, mas debaixo de uma condição. Penso que devemos guardar isso tanto na nossa mente quanto no nosso coração. A Bíblia nos mostra claramente isso, de Gênesis a Apocalipse. Por exemplo, no capítulo 2 de Gênesis, Deus oferece a Adão o paraíso, que nos dá uma ideia ou sombra da nossa real situação, porém com uma condição. Não é verdade? Tudo é seu, aproveite, Jardim das Delícias, mas não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque, se comeres, certamente morrerás. E sabemos o resultado. Nos dá até vontade de chorar. Triste, muito triste. A humanidade se tornou desgraçada, sem Deus, sem esperança e alheia à aliança. Vou dar outro exemplo para ficar encucado em nossa mente e em nosso coração, a fim de termos uma proteção contra tantas e tantas informações vindas de fora da Bíblia. Gênesis, capítulo 4, versículos 1 e 2, nos mostra os dois primeiros seres humanos concebidos após a queda, Caim e Abel. Até aí, tudo bem, não é? Entretanto, nos versículos 4 e 5, começa a ação do pecado. Caim fez uma oferta, segundo ele achava mais certo. A árvore do conhecimento começou a agir enquanto Abel se submeteu às condições determinadas por Deus. E o mais incrível e notável é como a desobediência cega e torna surda a pessoa. Ele não via o que fez e nem ouvia o que Deus falava. Veja o versículo 5. A loucura. Caim irou-se e ficou abatido. E a loucura continua. Versículo 7. Deus oferece uma condição. Se procederes bem, é certo que serás aceito. Você decide. E o resultado foi que ele não aceitou. E daí para frente começa a linhagem de Caim, que está até hoje no meio de nós. É uma tragédia terrível. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. Por que o assassinou? Porque suas obras eram más, e as do seu irmão eram justas. Mas não esqueçamos
o que nosso irmão Paulo diz. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não podemos esquecer que aquele que tem o coração sincero para servir a Deus e a Cristo precisa ter sempre em mente o irmão Paulo como modelo, o qual devemos buscar imitá-lo, porque isso também está escrito. Para terminar, um aviso, pois quem avisa, irmão é. Passo as dicas. Desde os dias de João Batista até agora. O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Aleluia!